Boa noite, hoje o Almanac Jurídico vai conhecer um pouquinho mais da ONG Bicho de Rua e para isso nós trouxemos aqui a diretora de marketing, Márcia Schimsch, que veio bater um papo com a gente a respeito disso. Márcia, boa noite, bom tê-la aqui hoje no programa. Boa noite, muito obrigada pelo espaço, por poder a gente estar aqui falando sobre o bem-estar animal. Esse é um assunto bastante sério, é um assunto de momento, porque cada vez mais a gente nota que as pessoas estão se envolvendo nessa causa e elas estão percebendo que os animais fazem parte realmente da comunidade, do contexto. Eles estão nas nossas vidas e, uma vez estando, precisam de cuidado. A gente nota que animais não domiciliados, animais de rua, têm muita dificuldade em conseguir sobreviver de uma forma digna. E a partir daí entrou essa ideia de se fazer uma ONG. Então um grupo de amigas se reuniu porque todas gostavam individualmente de animais e faziam as suas ações de cuidado e de promoção de bem-estar na medida em que podiam, porque isoladamente a tendência é que tu faça menos. Então a ideia foi somar, a ideia foi aumentar a possibilidade de ação, pegar cada uma das qualidades de cada uma e transformar isso numa ONG para que a gente pudesse promover o bem-estar animal. Então, desde 2004, o projeto Bicho de Rua está aí trabalhando. A gente realmente fica muito feliz de ter encaminhado muitos animais para adoção, de ter conseguido ajudar muitas outras protetoras independentes que ainda não se congregaram, de ter muitos voluntários que nos auxiliam nos eventos, na captação de recursos, na parte educacional, de ter veterinários parceiros que são bárbaros, que sem eles a gente não conseguiria, de ter empresas que nos apoiam. Então, enfim, a gente percebeu que é possível, sim, fazer alguma coisa em favor dos animais. E a nossa ONG, a gente elegeu como prioridade 4 itens que eu acho que são assim de extrema importância e que é exatamente com esses 4 itens que a gente consegue resolver o problema, porque o bem-estar animal, na verdade, é um problema com solução, não é sem solução. Então, a gente tem que trabalhar para isso. Então, deixa eu te explicar assim rapidinho como é que a coisa funciona. Primeiro objetivo, adoção sem preconceito. A gente tem que entender que animais sem raça definida, animais adultos, animais eventualmente até portadores de necessidades especiais, são dignos sim de ter um lar e de morar com a gente. Eles são capazes de aprender, eles são capazes de se adaptar, de dar carinho, de dar atenção e realmente trazer muita alegria para um lar. Então a gente reforça sempre essa ideia, adote sem preconceito, o não compre, adote, porque tem muito animal bacana disponível aguardando um lar. Bom, uma outra faceta dessa história, esterilização de animais. Por que esterilizar? Porque é preciso conter a superpopulação. Os animais se reproduzem estando na rua de uma forma descontrolada e não é por vontade deles. É por uma situação que acontece, que é o chamado biológico e que esses animais procriam. Então, se a gente não tomar medidas de evitar estes nascimentos, certamente a gente vai ter que tomar medidas muito mais severas e muito mais difíceis para poder contornar essa situação. Márcia, por que animais e não pessoas? Várias pessoas já conversaram comigo sobre isso, mas animais, com tanta coisa ruim que a gente ouve todo dia, né? Por que animais e não pessoas? Pois Se é que essa pergunta é boa, quer dizer... Não, essa pergunta é boa, essa pergunta é uma das melhores, na verdade... Que eu me atrevi um pouquinho. Não, na verdade nós temos 2 grandes hits, esse é o primeiro, depois eu te digo qual é a segunda que todo mundo pergunta. Tá, mas a primeira então é assim, ó, por que animais? Tá, bem rapidinho, depois eu amplio, tirando assim, ó, tudo que os animais podem fazer pela gente, tá? Vamos começar a lembrar, assim, ó, do animal que guarda a nossa casa, do animal que auxilia um cego a enxergar, que é os olhos desse cego. Vamos falar daquele animal que ajuda a criança a se focar e a desenvolver afetividade, aquele animal que ajuda o idoso a fazer a volta na quadra, coisa que ele não faria se não tivesse esse estímulo, aquele animal que encontra a droga e que tira a droga da sociedade e que então, por consequência, reduz a violência. Bom, tirando fora tudo isso, o mais importante é que assim, tudo que existe tem que ser cuidado.
Tem que se cuidar de ar, tem que se cuidar de água, tem que se cuidar de árvore, tem que se cuidar de gente, tem que se cuidar de animais. Além do que, as ações solidárias, eu entendo que elas não são... elas são um somatório de coisas, elas não são excludentes. Então, aquela história assim, mas por que tu cuida de animal? Eu cuido de animal por uma opção de trabalho voluntário. Agora, isso não quer dizer que eu não goste de gente. Isso não quer dizer que eu não dê atenção a gente, que eu não feche a minha torneira quando eu escovo os dentes para não gastar água à toa, entende? Então, assim, uma pessoa consciente, ela tem que cuidar de todos esses aspectos, de não botar um lixo no chão, de não jogar uma coisa numa vertente que vai poluir, de tratar bem o animal, de cuidar de gente. E, eventualmente, algumas elegem uma área mais específica e trabalham, mas como indivíduo, tu tem que estar preparado para tudo, tu tem que estar ligado em tudo, porque bem-estar é isso. O bem-estar não acontece da tua porta para dentro, ele acontece da tua porta para fora. Então, ajudar os animais é isso, é uma opção específica dentro de um contexto de solidariedade. Continua sendo humanidade, então. Com certeza. Quanto mais humano a gente for, mais a gente vai se preocupar com o outro, vai deixar de ser especista, que seria as nossas necessidades só são importantes. Não, as necessidades dos outros também são, ainda eventualmente que sejam inanimados, até porque se a gente não cuidar de ar e de água, a gente não sobrevive. Márcia, a gente está indo para o final do programa e eu queria... Eu queria aproveitar esse nosso tempo, eu queria que você colocasse assim, para todas as pessoas que estão olhando a gente, essa parte toda, esse envolvimento, esse tempo, essa dedicação, como as pessoas podem procurar vocês para se engajar nisso, para aumentar cada vez mais essa relação, quais os locais onde vocês estão, como vocês vão aos locais, enfim... Como é que vocês podem auxiliar as pessoas que estão nos olhando a irem assim, eu quero ir lá no Bicho de Rua, eu preciso que eles me ajudem a talvez me despertar para isso. Talvez exista aquela chama, mas está faltando conseguir tirar aquilo para fora. Verdade. A melhor maneira, bom, como eu já te disse no começo, como a gente não tem uma sede, um abrigo, o nosso site... ele é a nossa grande porta de entrada. Então, pelo site nós temos uma central de relacionamento onde tu pode escolher todos os assuntos que tu desejas, o que tu precisa da gente, o que tu gostaria que a gente pudesse fazer por ti. Tá? Nós temos um grupo grande de voluntários que periodicamente a gente se reúne para explicar para eles como funciona e para que eles participem. Nós vamos ao Brick da Redenção, a gente faz um stand uma vez por mês, a gente faz brechós, que inclusive... Quando é que tem de novo no Brick? 22 de agosto. 22 de agosto. 22 de agosto. Então, a gente faz brechós onde o pessoal doa uma série de materiais, roupas, CDs, enfim... E a gente vende toda essa renda para ajudar animais. A gente faz palestras em escolas, a gente faz reuniões em eventos, enfim, tem como ajudar animais. O caminho seja voluntário. Conheça muito bem a estrutura da ONG que você quer trabalhar, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu quero dar banho no cachorrinho. Bom, como nós não temos um abrigo, então esse não é o perfil de voluntário. O voluntário não vai ficar satisfeito porque nós não vamos oferecer isso. Mas se é aquele voluntário que gosta de outro tipo de atividade, de repente ele encontra isso com a gente. Esses locais estão no site. Por exemplo, tudo. 22, se passou pra gente agora, tá lá o nosso... Tá lá na capa do site toda a agenda do Bicho de Rua. Tá ok. Márcia, foi um prazer tê-la aqui no Almanac Jurídico. Bom recebê-la aqui. Fique conosco, nós voltamos amanhã com um novo programa e novos assuntos para você. Boa noite.